Opa, olha só. Esse vídeo aqui vai ser para eu apresentar as gerações de caçadores e para que você tenha, portanto, uma noção sobre o certo rodízio, né, que o jogo faz em relação a lançamento de caçadores dentro dos elementos que eles representam, né, que eles se encaixam no caso. Quando nós vimos aqui em sorteio personalizado, e nós temos aqui a oportunidade de mexer com a lista de aumento de probabilidade, eu te mostro aqui dentro o seguinte: esses caçadores, bem aqui, ó, esse aqui que é o Baek, na verdade é melhor ir lá no códice, né, ser menos burro aqui, peraí. Eu vou aqui no códice, vou aqui em caçadores, e é o seguinte: quando o jogo lançou, ele já tinha diversos caçadores, lógico, né, para a pessoa poder formar time, e os demais caçadores viriam a ser lançados lá no banner branco, como no momento é o caso da Laura Walker aqui. Essa aqui é justamente a lista de lançamento em ordem retrógrada, né, portanto, do mais atual para o mais antigo. Então, antes da Laura veio o Sung e o Huan, pai do Sung Jin-Woo, né, o protagonista. Antes dele veio a Sung Jin-Na, a irmã do Sung. Antes dela veio o Lennart e tal, e tal, e tal. E o primeiro personagem a ser lançado em banner foi esse cara bem aqui, ó, o Choi Jong-in. O primeiro, tá? Aqui eles acabam mudando um pouquinho a ordem aqui. Pensei que tivesse na ordem, mas não tá não. É o seguinte, quando o jogo foi lançado, esse cara aqui, ó, o Baek, esse cara aqui, o Lin Tai Yu, o Hu Jinshu, o segurança, o Min Byung Gu, Huang Dong-su, Lee Bora, esses aqui já faziam parte do jogo. Eles já estavam dentro do jogo, apesar de ser personagem SSR, eles já estavam dentro do jogo, não teve banner para eles. O primeiro banner que teve foi do Choi, depois teve um banner do Baek, o Juba de Prata, esse monstrão aqui, ó. E essa lista, agora sim, agora eu vou falar da ordem. Essa lista aparece na seguinte ordem: treinamento e estratégia, prévia de caçador, na seguinte ordem, olha só. Choi, do último aqui, ó. Primeiro tivemos o Choi lançado, depois o Baek e depois a Shahrain. E nota que aparece o elemento deles bem aqui, ó. Shahrain é luz, o Baek é trevas, o Choi é fogo. O Choi é fogo bem aqui, ó. A Alicia Blanche é água, a Maylin Fisher é água, ok? Então é o seguinte: quando o Choi foi lançado, já existia no jogo a Emma Laurent, essa mocinha bem aqui, ó. Vou ter que mostrar ela de novo. Códice, caçadores. Já existia no jogo essa mocinha bem aqui, ó, a Emma Laurent. Ela tem a função Breaker. Uma vez que eu clique aqui em habilidades dela e eu clique em qualquer uma dessas habilidades aqui, tipo essa, tá dizendo aqui, ó, essa palavra ruptura significa que ela é uma break, ela é uma quebradora de barreiras lá dos monstros, sabe? Quando o Choi foi lançado, a Emma já existia, portanto nós tivemos nesse momento um DPS, porque o Choi é um DPS, ele é um causador de dano. Tínhamos um breaker, mas nós não tínhamos ainda um suporte. Um pouco mais no futuro, o jogo lançou a Yo So-Yan, que também é uma DPS. Então o elemento fogo ficou com 2 DPS, o Choi e a Ryo So-Yan, ficou com um breaker, mas não tinha ainda um suporte. Esse suporte, que é o personagem que fortifica o time, cura o time e tal, é a Gina. A primeira vez que o time de fogo completou um time foi quando ele lançou a Gina, que nós passamos a ter Breaker com Emma, passamos a ter suporte com a Gina e passamos a ter DPS com o Choi ou Yo So-Yan. Esses dois fazem a mesma coisa.
Entendido? Então, na continuidade, enquanto eu vou olhar outros caçadores aqui que sejam de fogo, eu vou encontrar a Ezil Hadiru, que é uma Breaker, e vou encontrar a Tawata Kanai, que é uma DPS. Então, a Ezil e a Tawata são referentes a uma segunda geração, a geração mais atual no caso de caçadores. Perceba que, se você olhar com muita atenção por aqui, você não encontra um outro personagem de fogo fora essas duas que sejam da segunda geração. Ou seja, o jogo está precisando lançar um suporte de fogo para ser mais contemporâneo, né? Para ser um suporte de fogo da segunda geração. Se você tiver que montar um time de fogo agora, você montaria com a Breaker Ezil, com a DPS Tawata, e infelizmente teria que quebrar o galho com a suporte antiga da primeira geração, que é a Gina, bem aqui, ó. Entendido? O time de fogo, portanto, considera-se em desfalque. É suposto, tem um vazamento aí, de que o próximo personagem que vai ser lançado, um tal de Chris Reed, ele é um DPS também, né? Ele também é um DPS de fogo. Ou seja, o jogo não vai completar agora a segunda geração de fogo. A gente é obrigado a quebrar o galho com a Gina. Beleza? Agora, depois que o Shoei foi lançado o personagem Juba de Prata, que é um monstrão aqui, ó, Juba de Prata, Baek Juba de Prata. Esse cara aqui, ó, ele é de trevas. Quando ele foi lançado, volta para o códice de novo. Quando ele foi lançado, se eu apertar aqui em voltar, beleza. Quando ele foi lançado, ele passou a ser o DPS do time de trevas. Então, quem era o Breaker do time de trevas? O Lin Taiyu já estava no jogo. Nós já tínhamos um Breaker de trevas. Nós já tínhamos uma suporte de trevas, que é a Liborá. Lembrando, o suporte é aquele personagem que dá apoio para o time, fortalece o time, cura o time, retira os debuffs, né? Que são aqueles efeitos de área, ou então efeitos sobre um personagem que vão enfraquecendo ele, coisa e tal. Então purifica o campo, por assim dizer. Purifica o campo, cura personagens, aliados, fortifica seus aliados também. Nós tínhamos então um quebrador, o Lin Taigyu de trevas. Nós tínhamos o suporte de trevas e completamos o time de trevas com o DPS Baek. Aqui, ó, Baek. Depois que o Baek completou o time de trevas, o jogo começou a segunda geração de trevas, quando lançou a Harper, que é uma quebradora, lançou a Charlotte, que é uma DPS, e lançou a Isla como sendo uma suporte. Então, a segunda geração de trevas completou aqui. Porém, essa DPS Charlotte, ela nunca foi bem vista, cara. É uma menininha. Honestamente, eu acho ela uma porcaria. Mas para suprir, né, essa deficiência de seriedade no quesito trevas, para ter um DPS decente, o jogo lançou um substituto para Charlotte, que foi o Sung Yuan. Sung Yuan, que é o pai do Sung. Então o Sung Yuan, ele completou, por assim dizer, né, através de uma substituição, ele completou a decência que o time de trevas precisava. A segunda geração de trevas ficou composta por Harper, quebradora, Isla, suporte, e Sung Yuan como DPS. Então o jogo não está devendo, por enquanto, nada para o time de trevas. Ele deve o lançamento de um suporte para fogo, mas em trevas pode-se dizer que nós estamos bem supridos. Se você quiser montar um time de trevas hoje, você teria que priorizar o Sung Yuan, Harper e Isla Wright. Quando o Baek foi lançado, o jogo teve que lançar um outro personagem, se eu não me engano foi a Alicia. Vamos ver aqui a sequência rapidinho. A Alicia foi o próximo personagem? Não, foi a Shahrain. Shahrain foi a próxima personagem a ser lançada. Ela é uma DPS de luz.
Quando o jogo lançou a DPS de luz, no jogo nós tínhamos um quebrador de luz, que era o Baek, esse cara aqui, a versão humana do Juba de Prata. É porque esse cara se transforma nesse monstro. Então o Baek era o quebrador de luz. Nós tínhamos o suporte de luz, que é esse cara aqui, é o Min Byung. E portanto completamos a primeira geração do time de luz com a Sha-Rain. Breaker, quebrador, Baek, suporte, Min Byung, DPS, Sha-Rain. A primeira geração estava completa. O jogo começou uma segunda geração de luz, lançando o quebrador Gogun-Ri, lançando a suporte Shimizu e lançando o DPS Thomas André. Porém, da mesma forma que a Charlotte desgostou geral, a Shimizu como suporte de luz também desgostou a geral. Então o jogo substituiu a Shimizu lançando a Laura, que é a assistente do Thomas André na obra original. O time de luz, portanto, de segunda geração ficou composto por quebrador Gogun-Ri, DPS Thomas André e suporte Laura Walker. O jogo não está devendo nada em relação à completitude do time de luz de segunda geração. Ok, voltei, cliquei para voltar. Depois que a Sha-Rain foi lançada a Alicia. A Alicia aparece bem aqui na lista, ó. É essa aqui. A Alicia foi lançada e logo depois da Alicia ser lançada, a Alicia é água, bem aqui, ó, água. Depois da Alicia ser lançada como DPS, foi lançada a Mei Lin Fisher como sendo uma suporte. Então, a primeira geração de água, nós temos a Alicia como DPS, temos a Mei Lin Fisher como suporte e como breaker de água, tínhamos essa moça aqui, ó, a Seo Jiwoo, né? Primeira geração de água estava completa. Quebradora, Seo, DPS, Alicia, bem aqui, e suporte Mei Lin Fisher. Primeira geração de água estava completa. O jogo começou a segunda geração de água lançando a Seorin, aqui ó, Seorin como sendo quebradora. Depois ela lançou a DPS Valkyria, a Sha-Rain versão alternativa no caso, a Valkyria. Então nós tínhamos uma quebradora e uma DPS. O jogo não lançou ainda uma suporte de água de segunda geração. Da mesma forma que fogo está devendo uma suporte para a segunda geração, e nós estamos quebrando o galho usando a Gina, assim também a água está devendo a suporte de segunda geração, e nós estamos quebrando o galho utilizando a Mei Lin. Beleza? E por fim, o último elemento é o elemento de vento. Uma vez que eu volte bem aqui na ordem dos lançamentos, eu vejo que o jogo lançou, o primeiro personagem de vento que o jogo lançou foi essa garotinha aqui, ó, a Mamiya Mirei. Ela é a DPS de vento da primeira geração e depois lançou a personagem mais bonita, que é essa daqui, a Hansemi. Ela é a suporte de vento. Quando o jogo lançou a suporte Hansemi e lançou a DPS Mirei, o jogo já tinha no seu banco lá inicial o quebrador Hu Jinshu, segurança, e também tinha esse cara aqui que é uma tremenda de uma porcaria. Ele também é um quebrador, mas ninguém gosta desse cara, todo mundo odeia esse cara. Ele é um DPE, ele é um quebrador, assim como o segurança também é um quebrador. O jogo, portanto, tinha na primeira geração de vento o segurança como sendo o quebrador, o breaker, tinha a Mamiya Mirei como sendo a DPS e tinha a Hansemi como sendo a suporte. Primeira geração de vento estava completo. O jogo iniciou a segunda geração de vento lançando o Goto Ryuja aqui, ó, esse samurai como sendo o quebrador de vento. Depois ele lançou o Lennart como sendo DPS de vento e por fim lançou a suporte Sunjina aqui, ó. Então a segunda geração de vento está completa com Goto Ryuja, Lennart e Sunjina. Vai ser bem demorado para o jogo lançar de novo personagem de vento.
É dito que ele vai lançar agora o Chris Reed como sendo um DPS de fogo, embora o jogo esteja devendo como suporte de fogo, né? Mas vai lançar um DPS de fogo, que eu achei bem esquisito. E depois dizem que ele vai lançar um personagem que é o Igris, como sendo um quebrador de trevas. Então é meio complicado você pensar em uma próxima geração de vento. Essa geração de vento aqui, o Goto Ryuji com o Lennart e a Sungina, tem que ser o teu foco inicial. Depois que você completar esse time, e por completar eu quero dizer o seguinte: vamos aqui em recrutamento, vamos aqui em personalizável, e isso aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui como sendo os teus preferidos para recrutamento no aumento de probabilidade, o Goto, a Sungina e o Lennart. E a arma de vento, a Tempestuosa, ok? Toda vez que você conseguir uma carta do Lennart, você tem a possibilidade de deixar ele mais forte fazendo o avanço do personagem, né? Que é o ganho de estrelas. Eu mostrei isso em um vídeo. Lá no Genshin Impact é chamado de constelação, né? Estrelar o personagem. É um mesmo critério aqui. Mas é o seguinte: quando eu pego um personagem aqui do zero, digamos que eu pegue aqui, portanto, alguém que eu não tenha investido nele, tipo presidente, bem aqui, ó. Eu só consegui até hoje uma cópia do presidente, só uma. Então eu só tenho a amostra dele. Quando eu conseguir a primeira cópia dele, eu consegui só a amostra. Eu vou poder avançar ele uma estrela. Esse ponto é chamado de C1. Eu não sei o que esse C significa não, mas a comunidade diz que é assim que tem que falar. Então C1 na verdade deve ser primeira estrela, né, cara? Eu acho esquisito isso. Quando eu conseguir uma próxima cópia, eu vou poder estrelar ele na segunda estrela. E depois mais uma cópia ele fica 3 estrelas, mais uma cópia 4 estrelas, mais uma cópia 5 estrelas. E 5 estrelas é dito ser o máximo que uma pessoa que não quer gastar dinheiro deve buscar em um personagem. Quando você é um gastão, né, estribado e tal, você procura conseguir a sexta cópia, sétima, oitava, nona e décima, que o máximo que você pode estrelar um personagem é até o chamado C10, né? Ou seja, é a amostra e mais 10 cópias. Aí ele vai passar a ser, ó, quando eu consigo só 5 cópias, o personagem fica 5 estrelas, assim, ó, 5 estrelas. Quando eu consigo a sexta cópia, você percebe que aqui não tem nenhum número, né, aqui do lado, ó, da quinta estrela. Quando eu conseguir a sexta cópia, ele vai ficar bem assim, ó, com o número 1. Ou seja, 5 mais 1, ele está com 6 estrelas. Quando eu conseguir a sétima cópia, vai ficar 5 estrelas com 2, portanto 7 estrelas. O meu Goto está com 4 estrelas aqui, dentro desse número. Significa que eu tenho 5 cópias mais 4, ele está C9. E a minha Hansemi, ela está com o número 5 aqui na estrela azul. Então eu tenho 5 cópias mais 5, ela é uma C10. Quando fala de personagem C5, personagem C10, entenda que isso é uma referência ao avanço. C5 significa ele ser 5 estrelas, sem nenhum número aqui do lado. Ser C10 significa que você já conseguiu as 10 cópias do personagem. Isso é o máximo que se pode conseguir. Porém, é assim que funciona. Por que as pessoas dizem que um jogador que não gasta deve desejar no máximo 5 estrelas? No máximo 5 estrelas. Porque é o seguinte: quando você começa a fazer avanços, o seu personagem começa a ganhar benefícios específicos. Eu vou clicar bem aqui em avanço. Cara, eu vou continuar daqui a pouco esse vídeo, que minha esposa chegou muito braba aqui, peraí. Ok, continuando, é o seguinte, ó, olha para esse personagem aqui, o presidente. Ele está C0, e quando eu clico aqui nessa seta, eu posso ter a prévia do que significa fazer o estrelamento, né? Esse termo é esquisito, do personagem. Aí diz o seguinte: quando ele passar a ser C1, uma estrela,
eu tenho esses benefícios bem aqui, ó. Eu tenho esses benefícios. Diz que quando eu usar as habilidades Espírito Lutador, ataque pesado, eu vou ter algumas ampliações de dano e blá blá blá. A ampliação de efeito de quebra, blá 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 blá. E mais na frente, se eu clicar aqui nessa seta, eu vejo quais são os benefícios de ele ser um C2, ou seja, ter duas cópias. Eu clico aqui e vai aparecer aqui embaixo, ó, o que significa quando ele fica, o que ele ganha, né, quando ele fica C2. Aumenta a eficácia de quebra, ou seja, aumenta a eficácia de quebrar barreiras, né, de quebrar as barreiras do monstro e tal. Ele fica mais eficaz, portanto, na função dele. Já que ele é um quebrador, ele fica mais eficaz na função de quebrador. Quando ele fica sendo C3, eu clico aqui para ver, ó, eu vejo lá que em C3, o golpe ultimate dele, que é o Supernova, ele passa a causar dano de quebra também. Em vez de só arrancar PV do monstro, ele também tem efeito de quebra, porque naturalmente os golpes ultimate não tem efeitos, né? Só causa dano e tal. Em se tratando de personagem quebrador, tá? Falando. Quando coloca ele no C4, aí ele já ganha outros benefícios. Olha aí. C4 aumenta a defesa do usuário em 16%. Isso porque o dano que ele causa tem a ver com o valor de defesa que ele tem. Ele é um personagem que os efeitos dele são mais eficazes ou causam mais dano de acordo com a defesa, o número de defesa que ele possui. E por fim, 5 estrelas. Ainda existem benefícios que não são genéricos. Aumenta o dano da ultimate, blá blá blá, e sabe essas coisas. Quando a gente coloca um personagem a partir do C5, você não ganha mais esses benefícios diversos não. Toda vez que você coloca no C6 para frente, tudo que você ganha é somente um aumento de ataque, defesa e PV em 3%. Então, se eu colocar ele no C6, eu ganho 3% nesses 3 atributos, ataque, defesa e PV. E cada nova estrela amplia em 3% os atributos ataque, defesa e PV. Resumindo, você deixar um personagem no C10, você só vai ganhar vantagens específicas daquele personagem até o C5. Do C6 até o C10 você ganha apenas ampliação dos atributos ataque, defesa e PV. No total, portanto, 15%, né? São 5 estrelas, cada uma valendo 3%. Você amplia em até 15% o atributo de um personagem, no quesito ataque, defesa e PV. Entendido? É bacana isso, né? É bacana, mas deixar um personagem a partir do C5 já significa que você gastou 5 estrelas com ele, 5 cópias com ele, que poderia servir, tipo assim, as 5 cópias que eu gastei a mais na Mirei, deixei ela C5, gastei mais 5 cópias para deixar a C10. Eu podia ter investido essas 5 cópias em outro personagem, tipo o presidente mesmo. Ele estaria C5 se a minha Mirei tivesse C5, entendeu? É essa lógica que a gente tem que buscar. Agora, eu vou aproveitar e fazer mais uma coisa. Uma vez que eu falei dos personagens, sobre as funções deles, sendo Breaker, sendo suporte, sendo DPS, isso eu vejo aqui, ó. Todo personagem que é Breaker, ele é bem fácil de identificar. Você clica nessa segunda aba aqui, ó, da direita para a esquerda, e você olha uma habilidade qualquer dele, tipo, eu vou clicar aqui. Quando você olhar a habilidade e você vê que tem a palavra ruptura, significa que ele é um quebrador. Então eu vou encontrar essa palavra ruptura quando eu olho personagens como o Lin, ó, eu olho a habilidade dele, ruptura. Eu olho a personagem Emma, eu olho a habilidade dela, ruptura, ela é uma quebradora. Essa mulher bem aqui, ó, a Ana Ruiz, ela tem ruptura na habilidade, portanto ela é uma quebradora. Eu olho esse cara aqui, ó. Será que ele é um quebrador? Será que é? Eu olho a habilidade dele, ruptura, ele é um quebrador. Viu só? Então, tem mais? Vamos lá. Eu olho a CO, olho a habilidade dela, ruptura, tá lá, ó. Esse cara, esse aqui, ó. Será que ele é um quebrador? Quando eu olho a habilidade, eu vejo que não tem a palavra ruptura, tá vendo? Ele não é um quebrador, tá vendo? Não é. Tem mais outro quebrador que eu possa mostrar? Tem esse cara que eu já mostrei, né? Esse aqui, o segurança.
Olha lá, ruptura, ó. Ruptura, tá vendo? Ele é um quebrador. Eu olho para esse Stark aqui, que é um personagem de collab. Ele é um quebrador, mas a palavra quebra só aparece quebra aqui, ó, na aplicação das habilidades dele. Acho que o jogo esqueceu de colocar a palavrinha ruptura ali em cima. Mas ele é um quebrador, ele tem efeito de quebra, tá vendo? As habilidades dele tem efeito de quebra, ó, quebra, quebra, tá vendo? Esquisito isso. Ok? Aí quando você olha um outro personagem, tipo essa aqui, ó, você vê que ela não é uma quebradora. Só existem dois tipos de funções, portanto, nos quais ela ainda pode se encaixar. Se ela não é uma quebradora, ou ela é uma DPS ou ela é uma suporte. Nem sempre você identifica de cara quem é uma DPS, nem sempre. Geralmente, o que nós fazemos para descobrir quem é ou não é um DPS tem muito a ver com o tipo de acessório que eles usam. Quando eu clico bem aqui, ó, nesse elmo, e eu clico em um deles qualquer aqui, tipo aqui, ó, clicar na armadura. Agora eu clico em mudar artefato, bem aqui, ó. Quando eu clico em mudar artefato, isso aqui é conhecimento de jogo, tá? Eu vejo aqui em cima os atributos recomendados dele. Eu tenho que procurar deixar uma personagem mais forte se eu conseguir colocar esses atributos para ele. Ataque, mana e dano de acerto crítico. O meu personagem, portanto, o dano dele depende do ataque. O atributo ataque depende do atributo mana, porque ela gasta muita energia, né, para disparar as skills dela. E depende do atributo dano de acerto crítico. Quando eu olho aqui em conjunto recomendado, eu vejo que para ela é recomendado o conjunto Maldição Ardente, que é um conjunto específico para quem é DPS, para quem é causador de dano. Infâmia Caótica também é específico para quem é causador de dano, entendeu? Então, uma vez que eu vejo que o conjunto recomendado é Maldição e Infâmia, é porque a personagem é uma DPS. Se eu olhar Liborar, ela é a única exceção, porque a Liborar é uma... Na verdade, tem duas exceções. Tem a Liborar, é uma exceção, porque ela é uma suporte. Essa fresca aqui é uma suporte, ela não é causadora de dano. Mesmo assim, ela escala, olha só. Quando eu clico em equipamentos, clico em um qualquer e clico em mudar artefato. Eu vou olhar agora os equipamentos recomendados aqui, ó, conjunto recomendado. Está dizendo que é recomendado para ela Infâmia, sendo que Infâmia é um conjunto que é específico, voltado para quem causa dano. E a Liborar, na verdade, ela não é causadora de dano, ela é uma suporte. Então, para ela não devia ser Infâmia. Devia ser um outro aí qualquer que eu vou mostrar daqui a pouco. Não devia ser Infâmia nem Maldição. Infâmia e Maldição é voltado para quem é DPS. Então, vamos lá. Eu olho aqui para a personagem Hansemir. Olha, Hansemir. Eu sei o seguinte, para ela não vai ser recomendado nem Maldição nem Infâmia. Para ela não vai ser recomendado nem Maldição nem Infâmia, porque ela não é uma DPS, ela é uma suporte. Qual é recomendado para ela? Eu clico em um qualquer, clico em mudar artefato, clico em conjunto recomendado e eu vejo que para ela é recomendado a Bênção Ardente, em vez de Maldição Ardente, né? É a Bênção Ardente. E em vez de Infâmia Caótica, é o Anseio Caótico. Então, os suportes, eles se utilizam, né, dos sets, dos conjuntos, Bênção Ardente e Anseio Caótico. Isso porque os benefícios que esses conjuntos de equipamento dão, eles são voltados para quem é suporte. Eles ampliam os efeitos de quem é um suporte. E os quebradores, como por exemplo essa mulherzinha aqui, Yuki, por exemplo, uma quebradora. Clico em um equipamento qualquer, clico em mudar artefato, clico em conjunto recomendado. Em vez de Maldição Ardente, não. Em vez de Bênção Ardente, não. Ganância Ardente. Quem é quebrador utiliza Ganância Ardente. Em vez de Infâmia Ardente ou Anseio Caótico, Infâmia Ardente não, em vez de Infâmia Caótica
ou anseio caótico, o quebrador utiliza desejo caótico. Esses dois conjuntos de equipamentos, você pode escolher um ou outro, tá? Em vez de, esses dois aqui, eles ampliam os efeitos de quem é quebrador. Onde é que eu posso ver os efeitos de um troço desse? Ó, eu tô com o conjunto ganância ardente. Conjunto ganância ardente. Se eu clico em um qualquer aqui, ó, eu cliquei na armadura, e aqui do lado direito eu vejo o que o conjunto faz. Quando eu tenho 4 itens da ganância, ou eu tenho 8 itens da ganância. Olha só, ao atacar inimigos que têm ponto fraco elemental, o efeito quebra, ou seja, são conjuntos recomendados para quem é quebrador, porque ele amplia o efeito de quebra, entendeu? É assim que funcionam os equipamentos. Beleza? Toda vez que tu tiver dúvida, Fábio, eu consegui aqui um personagem, eu consegui uma mulher de nome Alicia. Ela é o quê? Ela é suporte, ela é DPS, ela é breaker, quebradora, né? O que eu coloco para ela? Eu vou te dizer, cara, ela é uma DPS. Então você tem que buscar para ela ou conjunto maldição ou conjunto infâmia. Como é que você poderia saber disso? Você clicaria em qualquer espaço vazio, como por exemplo, eu vou pegar um cara aqui que não tem nada, nada. Você clica no espaço vazio, o jogo vai te mostrar essa tela e você vai clicar em conjunto recomendado. Tá aqui, ó, infâmia caótica, maldição ardente. Significa que essa molequinha que eu cliquei é uma DPS. Se, puxa vida, voltou demais. Se você ganha um personagem como por exemplo esse cara aqui. Cara, o que esse cara é mesmo? Clica aqui nos equipamentos, aqui em armaduras, clica no espaço qualquer vazio, clica em conjunto recomendado. Ele está te recomendando ganância ou desejo, significa que ele é um quebrador. Se você ganha um personagem como essa bem aqui, a Jorri, cadê a bonitinha? Aqui, ó, Jorri. Você clica no espaço qualquer, clica em conjunto recomendado e o jogo te recomenda anseio ou bênção, quer dizer que ela é uma suporte. É assim que você descobre, mas tendo dúvida, é só perguntar. Eu te respondo aqui de modo mais prático. Só quem foge dessa regra é essa sem vergonha bem aqui, a Liborá, porque ela é uma suporte. Como é que eu sei que ela é uma suporte? Quando eu clico aqui para ver as habilidades dela, eu vejo que ela tem efeito de purificação de campo. Deixa eu ver onde é que eu encontro, bem aqui, ó. Liborá arremessa um amuleto fortalecedor, tá vendo? Ela beneficia o dano dos personagens dela. Aí fala, tem uma coisa dela, ó, remove zona de debuff, ou seja, ela purifica campo. Tem uma coisa dela aqui que amplia o dano de trevas, amplia o dano de quem é personagem de trevas. Ai meu Deus, cadê? Será que é isso aqui? Pera aí. Causa dano elemental de trevas. Causa dano elemental de trevas. Eu não vou achar tão fácil como eu queria encontrar não. Mas é o seguinte. Como ela purifica o campo. Como ela amplia o dano. Ó, aumenta o dano elemental das trevas. Ou seja, ela fortifica os aliados. Ora, cara, ela é uma suporte. Mas quando você vai ver o diacho dos equipamentos recomendado para ela, o jogo não recomenda, o jogo não te dá a recomendação de bênção e nem de anseio. Ele te dá a recomendação de infâmia e maldição, que é o recomendado para quem é DPS. Eu acho que é um erro do jogo. Eu acho que foi algum erro de algum programador. Da mesma forma, a Gina. Será que eu tenho uma Gina, cara? Acho que eu nem tenho uma Gina. Tenho? Deixa eu filtrar aqui por fogo. Tenho bem aqui a Gina. Quando você clica para ver quais são os equipamentos recomendados para ela, o jogo também coloca. A Gina, ela é uma suporte. Ela é uma suporte. Ela fortifica o atributo do ataque dos personagens. Então ela deveria ser bênção e anseio, né? Que curioso, que ironia. Eu ia falar sobre isso. Antigamente o jogo estava colocando bênção e também maldição para ela. O jogo corrigiu. O que ele não corrigiu na Liborá, ele corrigiu na Gina já, cara. Olha só que beleza.
Eu já ia falar mal aqui, mas o jogo corrigiu isso. Aqui ficou bem claro que a Gina é uma suporte, porque ela é bênção e anseio. São equipamentos para quem é suporte, para quem fortalece os aliados, para quem purifica o campo e coisa e tal. Beleza? E por último, tem mais uma coisa que eu posso falar, que eu pensei que não teria, mas tem. É você entender o seguinte: existem 3 atributos principais no jogo em relação ao que um personagem causa dano. Os atributos em questão são PV, ataque e defesa. Antigamente, todo DPS causava dano baseado no atributo de ataque dele. Então a gente sempre procurava montar um set para ele, tentando encontrar, né, sempre os equipamentos que tivessem substatus de ataque, para quem era DPS, porque era muito comum todo DPS escalar o dano dele no atributo do ataque. Veja a Mirei, ela é uma DPS, eu vou clicar bem aqui nas habilidades dela e eu vejo uma habilidade qualquer, tipo aqui, ó. Aí eu vejo dano 2300 blá 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 do ataque, quer dizer que eu tenho que procurar montar uma armadura para ela, equipamentos para ela. Eu tenho que procurar montar a build dela baseado em colocar os atributos do ataque, ó, nos status e substatus dela, coisas que sejam referentes à agressão, entendeu? Tipo, eu olho aqui esse brinco, eu tenho que ter o atributo, substatus do ataque, tá? Sabe? Isso para quem era DPS antigamente. Porém, quando o jogo lançou essa molequinha aqui, ó, a Valkyria, lançou o Thomas André. Eu tenho o Thomas André? Tenho não, né? Tenho, aqui, ó. Aí a gente viu o seguinte: o Thomas André, ele escala com defesa. Olha, defesa. Quando eu vou olhar as habilidades dele, eu vejo que o dano depende do que? Eu clico aqui, ó. Dano 1600 da defesa. Então nem sempre o atributo do ataque vai ser aquilo que você busca para tornar o teu personagem agressivo. Quanto maior é o valor de defesa que eu tenho aqui, ó. No caso eu tenho a defesa dele de 8.000, tanto. Quanto maior for esse valor, mais dano ele causa em batalha. Tem personagem DPS que escala com PV, ou seja, personagem que causa dano, né? O matador escalando com PV, até agora não. Por exemplo, eu tenho aqui a Valkyria, é uma DPS, ela escala com defesa. Só de eu clicar na primeira tela já é selecionado aqui qual é o principal atributo dela, defesa. Quando eu clico no Goto, o principal atributo dele é PV. Quando eu clico na Fermi, o principal atributo dela é ataque. Quando eu clico na Seorin, o principal atributo dela é PV. Esse principal atributo é aquilo que eu sei do que depende o dano dela. Então a Seorin vai causar dano mais alto conforme seja o maior número possível de PV que eu coloque para ela. Posso confirmar? Posso. Eu clico aqui nas habilidades, clico em uma habilidade qualquer e vejo dano, blá blá blá, tantos por cento do PV. Quando eu clico aqui na Yuki, volto para a primeira aba, vejo que o principal atributo dela é PV. O dano dela depende do maior número de PV que você possa colocar. Lenart, ele escala com o que? Escala com defesa. Mei Lin, escala com PV. Pai do Sung Yuan, escala com ataque. Então, dependendo desse atributo recomendado de um personagem, você monta a build dele buscando aquele atributo, os atributos recomendados, o máximo que você puder colocar. Eu tenho o elmo dele, por exemplo, aqui, e eu vejo o seguinte: com o que o pai do Sung, né, Sung Yuan, causa dano. Eu vou clicar aqui em mudar artefato e eu vejo o seguinte: ele causa dano dependendo do ataque dele, e é bom eu conseguir altos valores de taxa de acerto crítico e altos valores de dano de acerto crítico. E quando eu pego, portanto, um item qualquer para equipar no personagem, eu procuro encontrar os atributos que são recomendados aqui em cima. Ataque, taxa de acerto crítico. Tá vendo? Tá aqui, ó, recomendado. Vamos olhar aqui a armadura dele.
taxa de acerto, ataque. Quando eu olho aqui para a luva dele, ixi, eu vou pular a luva, não. Quando eu olho para a luva dele, ataque, ataque. Penetração de defesa, que também é um quesito agressivo. Quando eu olho para a bota dele, dano de acerto crítico, ataque, ataque. Olhando aqui para o colar, vamos lá. Quando eu olho para o colar dele, dano de acerto crítico, tá aqui em cima, ó. Dano de acerto crítico. Ataque. Olho para o bracelete dele. Ataque. Infelizmente eu não consegui colocar um item melhor aqui para ele, né? Mas vai dar sorte. A gente vai conseguindo com o tempo, vai substituindo. Ataque, ataque. Penetração de defesa, que também é uma coisa bem agressiva, né? Embora não seja o atributo principal. Olhando aqui no brinco. Ataque, dano de acerto crítico. Então é assim que funciona. Tu monta o teu personagem de acordo com os atributos recomendados para ele, pro personagem em questão. Ok? Vou parar por aqui que o vídeo tá grande pra cacete. Eu vou postar ele.